The Rugby Championship não acabou. A vitória histórica dos Pumas sobre os Springboks coloca os dois para a última rodada para decidir o título. E ainda, os All Blacks sobrevivem na Austrália e mantêm a Bledisloe Cup. Segura aí. Sejam todos bem-vindos, meu nome é Martoni e vamos direto e reto falar sobre o The Rugby Championship, que teve a sua penúltima rodada no último final de semana, com, não digo surpresas, mas com resultados muito interessantes e uma vitória espetacular e histórica dos Pumas, que pela primeira vez no The Rugby Championship ganham dos 3 adversários diretos, África do Sul, Austrália e Nova Zelândia. Vamos falar primeiro do primeiro jogo, que foi pela Bledisloe Cup, que é o torneio entre Nova Zelândia e Austrália, que foi disputado desta feita lá na Austrália, com a vitória apertada dos All Blacks sobre os Wallabies. Vamos dar uma conferidinha no resultado? Foi ali no osso, mas deu para os All Blacks, né? Não foi um grande jogo, começou muito bem os All Blacks, né? Você olhava assim e falava, nossa, 21-0 com menos de 20 minutos, time voando, jogando bem, jogando coordenado. Depois a Austrália foi se recuperando na partida, o que aliás é uma característica desse confronto transtasmânico. Às vezes um time sai muito atrás, uma das seleções sai muito atrás, depois vai buscar o placar também rapidinho. Não foi muito bem o que isso aconteceu, mas a Austrália não perdeu a mão do jogo. Quando parecia que estava tudo perdido, ela foi lá e começou a buscar aos pouquinhos e foi brigando. No segundo tempo os All Blacks voltaram meio estranhos. Voltaram estranhos no segundo tempo. Não foi aquele time da primeira etapa dos primeiros 20, 25 minutos. E daí a Austrália foi se ajeitando, foi acreditando que era possível, a torcida veio junto. 2 amarelos depois para os All Blacks, a indisciplina custou caro. Tiveram a ponto de perder a partida, mas ainda souberam manejar naqueles minutos finais uma situação extrema. Depois do try do Tom White ali no finalzinho, parecia que a Austrália ainda poderia tentar alguma coisa, mas aí os All Blacks foram seguros ali minimamente para matar o jogo e ganhar a partida que parecia que ia escapar da mão dos All Blacks. Embora antes da partida, os prognósticos, inclusive eu colocava no mínimo 10 pontos de diferença para os All Blacks. Não foi o que aconteceu, não. A Austrália fez, de fato, um jogo melhor do que vinha fazendo e por pouco não sai com uma vitória. Para finalizar de Wallabies e All Blacks, eu também gostaria de chamar a atenção para essa inconstância que essas duas seleções em particular têm demonstrado ao longo da competição. Primeiro tempo bom, segundo tempo ruim, um primeiro tempo ruim, um segundo tempo bom. Falta aquele equilíbrio, né? Tudo trabalho novo, Joe Schmidt pelos Wallabies da Austrália, o Scott Robertson também pelos All Blacks da Nova Zelândia. É compreensível que alguma coisa não ande muito bem durante todo o tempo da partida. Existe muita coisa tática, planejamento tático, procedimento tático, execução tática, que os jogadores só ao longo do tempo vão sabendo de fato ou entendendo de fato o que o treinador quer, além da comunicação entre os próprios jogadores. Isso acontece bastante no mundo do rugby, por isso que você tem um ciclo. É muito difícil você, no último ano, você preparar uma seleção, por exemplo, visando uma Copa do Mundo e tudo mais. A gente viu isso acontecer no ano passado, por exemplo, com a Austrália, que pela primeira vez na história não passou da fase de classificação de grupos no Mundial. Por quê? Trocou de treinador, foi aquele imbróglio todo lá com o Eddie Jones, no final deu tudo errado, porque não dá tempo mesmo, né? Então você vê que o trabalho ele tem que ser solidificado ao longo do tempo, né? Mas enfim, é um trabalho de no mínimo médio prazo. Bom, agora vamos falar de um dos melhores jogos desse ano, contando Six Nations, os Test Matches do meio do ano. Para mim, no meu modo de ver, foi um dos 3 melhores jogos da temporada. Um jogo incrivelmente jogado bem pelos dois lados. Um estádio lindíssimo, uma torcida apaixonada, 2 times. Um detalhe, estava 36 graus, pessoal. Não pareceu. Em alguns momentos a gente via que o jogador suava demais, cansado, mas o ritmo foi tão alucinante que parecia que estava 10 graus. E os caras superaram até isso, até essa temperatura que não é comum, né? Mas aconteceu lá no dia e você tem que lidar com ela. O jogo em si foi um início de jogo avassalador dos Springboks, trai do Afelele Fase, e na sequência mais trai ali do Jesse Creel. Já foi, o campeonato já foi,
acabou, a África do Sul é campeã, a Argentina vai tentar brigar pelo jogo. Mas aí aconteceu dois fatos interessantes. A Argentina tratou de jogar bola aberta rápida, que ela foi surpreendida no começo do jogo. Até o Felipe Contempomi, treinador dos Pumas pós-jogo, disse isso. E eu falei isso na transmissão, você recorda? A África do Sul veio diferente para o jogo, veio com o jogo mais aberto. Os Pumas não estavam esperando. Foram surpreendidos, nocauteados, mas a contagem não foi até 10, para a sorte deles. Estava 17-0. Aí teve o cartão amarelo do Curtili Aronce e a partir daí os Pumas fizeram 14 pontos com o jogador a mais, equilibraram o jogo e depois foram, no meu modo de ver, justos vencedores da partida. Depois o jogo equilibrou, como o Reinhardt meteu um try, aí o Albornoz fez try, cada jogada, o try de lateral lá com o Oviedo, com a condução do Sclavi, magnífico try do Matera. Um segundo tempo muito equilibrado, quando os Springboks trouxeram o Bomb Squad para o campo e de fato melhoraram ali na partida. E aí foi troca de penal para lá, troca de penal para cá, até o drama do final do jogo com o Manny Libok. Eu chutei a vida inteira como jogador de rugby e vou te falar, acontece. Não devia? Não, mas eu vou mais na palavra do Rassi Erasmus. O Manny Libok treinou muito bem a semana e no aquecimento não errou nenhum chute para os postes. Casualmente acabou errando um chute decisivo. Mas o que o Rassi Erasmus, senador da África do Sul, com muita inteligência e clareza de ideias, disse é que não era para o jogo ter ficado assim. Você não pode nunca deixar por uma última bola. Ele tem total razão. Não é assim que você ganha um jogo que a África do Sul tinha na mão no começo do jogo. Depois a Argentina foi superior e foi merecedora do resultado. Porque rugby é assim. E aí, como disse o Contempomi pós-jogo também, treinador dos Pumas. Perdemos no último minuto contra a Austrália, ganhamos no último minuto contra os Springboks. É o rugby. O que para ele o que importa, e ele tem total razão, é o processo. E esse processo de evolução da equipe, o ataque a gente já conhece. Avassalador, os jogadores da Argentina são brilhantes. O Albornoz está fazendo uma temporada com a camisa 10 dos Pumas, que eu acho que é para se firmar mesmo como titular absoluto. Para mim foi o melhor do jogo ontem. O processo foi bem feito. A Argentina melhorou muito na defesa. Se você pegar lá contra a França e chegar até esse jogo aqui com os Springboks, você vê que melhorou muito. Obviamente tem muita coisa a melhorar. O Scrum ainda deixa a desejar. O lateral foi superior da África do Sul. Enfim, eu vou falar o que eu já falei na transmissão e que eu venho falando nos meus vídeos. Para mim, com esse grupo de jogadores e mais alguns que o Contempomi vem trazendo, e esse passar de anos, a gente vai ver brevemente a Argentina levantar um troféu, quer seja do The Rugby Championship, que é dificílimo, quer seja da Copa do Mundo, porque o time é muito bom. Faltam detalhes e dá para acertar, não é coisa que não dá para acertar, com exceção ali da formação fixa e melhorar um pouquinho os camisas 9. Não que sejam ruins, obviamente que não são, principalmente o Bertrand, mas assim, dá para ter um pouco mais, mas enfim, com o que tem aí, acertando detalhes, dá para sonhar alto a equipe argentina. Nos Springboks eu não vejo nenhuma crise. Eles foram com um time alternativo, tentaram alguma coisa diferente lá, se deram bem no começo do jogo, depois perderam a mão da partida, não conseguiram recuperar, embora fizesse o segundo tempo muito equilibrado, até ganhando o segundo tempo em termos de placar, mas enfim, não foi suficiente para ganhar, poderiam ter ganhado no final do jogo. Conclusão da história. Gostei muito do jogo, gostei muito da Argentina, gostei muito dos Springboks, mesmo perdendo. Foi um jogo que quem tivesse ganho estava de bom tamanho. No meu modo de ver, a Argentina quis ganhar um pouco mais o jogo, porque os Springboks são bicampeões do mundo. Você tirar 17 pontos tomados em 15 minutos do bicampeão mundial não é fácil. Não é, você pode até tirar, como a Argentina fez, mas aí normalmente cairia de rendimento físico para o segundo tempo. Eu esperava até que isso fosse ocorrer. Pareceu até que no começo do segundo tempo isso iria acontecer. Mas não, a Argentina conseguiu, com o banco, equilibrar as coisas. Não é o Bomb Squad, como é da África do Sul, mas deu conta do recado e acabou sendo beneficiada. E teve a sorte dessa vez que ela não teve contra a Austrália. Faz parte do negócio, né? Bom, agora falta a última rodada, com o título em jogo, né? Eu vou fazer um vídeo, obviamente, durante a semana falando de toda a expectativa para essa grande final. Os Pumas precisam ganhar com ponto bônus e a África do Sul não fazer ponto bônus jogando em casa.
Não vai ser tarefa fácil para os Pumas, mas não é nada impossível, visto o que já fizeram na competição. É aguardar, tá bom? Se concorda, coloca a tua opinião. Se discorda, também coloca a tua opinião. Aciona o sininho, passa a ser assinante do canal também. Conto contigo e esperemos a próxima rodada, ok? Valeu, pessoal, até a próxima.